Oi, pessoas, tudo bem? Vem comigo construir um celeiro no Minecraft. Um conteúdo um pouquinho diferente, mas vamos lá. Começamos ele com blocos de 20 por 11, subindo 6 blocos para cima. Eu utilizei 4 tipos de madeira: carvalho pálido e o tronco dele descascado, para fazer esses pilares. Para o vermelho do celeiro, eu utilizei a madeira de mangue, o tronco descascado e a madeira normal craftada na craft table. Como vocês podem ver, nas paredes laterais do celeiro, eu subi apenas 5 blocos, deixando apenas os pilares brancos com 6. E na parte da frente e de trás, eu subi mais algumas carreiras, tendo num total de 8 blocos para cima, diminuindo em efeito escada. Só para deixar claro, eu não usei um padrão para colocar os blocos. Eu coloquei aleatoriamente, revezando entre a madeira normal e o tronco descascado. Para fazermos a porta, quebramos 3 blocos horizontalmente, subimos 4 no meio, 3 nas laterais. Para construirmos a porta do nosso celeiro, vamos usar o alçapão de madeira pálida e a porta de madeira pálida. Nós utilizamos um total de 8 alçapões e apenas uma porta para construir a nossa entrada do celeiro. Bom, para construir o teto, eu acabei usando essa imagem de inspiração. E como vocês podem ver, eu optei por deixar o nome do criador ali, até porque ele que criou esse modelo. E também para o caso de vocês quererem procurar novos modelos, como o nosso celeiro ele tinha uma frente e uma atrás mais larga, eu acabei aumentando o comprimento do topo com mais 3 blocos. Mas a minha inspiração foi essa e eu achei que ficou bem bonito, por incrível que pareça. Como dá para reparar no vídeo, eu me perdi um pouquinho quando eu estava construindo, porque um lado ficou diferente do outro, mas tá tudo bem. E eu achei que o resultado ficou muito bom. Para a construção do teto em si, eu acabei utilizando o tronco descascado, a madeira normal, a laje, a escada e o alçapão da madeira pálida. Pensando bem, eu imagino que talvez eu pudesse até mesmo ter usado um bloco escuro para fazer o telhado, mas eu achei que o resultado ficou bom, apesar da maioria das inspirações que a gente tem sobre celeiro por aí ter o teto escuro. Como vocês podem reparar, eu estou em uma vila, e se você olhar bem lá atrás, tem mais uma vila. Pois é, eu estou usando essa semente que gera um lago, onde tem uma vila no meio dele e uma vila na costa dele. Sabe o que é mais interessante? Que ele é envolto em montanhas. E o melhor, essas montanhas são completas com o bioma de cerejeira. Sim, uma seed realmente muito linda. Ao iniciar o mundo, você vai spawnar beira-mar, mas as coordenadas para chegar nessas vilas em voltas com as cerejeiras são -1000 e 1000. Bom, eu vou estar deixando a semente aqui na descrição, juntamente com as coordenadas que vocês devem ir para chegar nesse espetáculo de lugar, ok? Só lembrando, pessoas, que eu jogo na versão 26.2 do Minecraft. E agora a gente vai fazer algumas luminárias. Eu achei bem bonita essa decoração, que também ilumina. A gente usa uma corrente, um vasinho de planta e uma muda de azaleia, juntamente com uma lanterna e uma alavanca. Eu decorei a parede com 4 delas, 2 na frente e 2 atrás, como vocês podem ver. Eu também tinha companhia de uma aranha e 2 esqueletos, eu até queria me livrar deles. Espero que vocês entendam, exceto pelo YouTube. Eu realmente não quero que o YouTube me entenda, pois, né? Mas, como vocês podem ver, ela fica bem fofinha, eu achei ela bem bonitinha. Ela é fácil de fazer, como dá pra reparar no vídeo, né? E eu aposto que a Senhora Aranha também adorou ela, pois ela ficou observando a nossa querida luminária. Para o teto, eu tinha uma ideia mais ampla. Eu queria um lustre que ficasse bonito e combinasse com o celeiro. Então, eu optei por esse que utiliza pedra luminosa,
escadas de arenito vermelho liso, um vaso com cacto dentro para decorar o nosso lustre e essas ramas das bagas luminosas, ok? Eu acho que é uma decoração incrível, eu acabo por usar elas em quase tudo que eu construo no Minecraft, pois eu acho elas simplesmente incríveis, ok? Indico vocês também usar, ela dá um toque muito amplo para o que você está construindo e também aconchegante, além de ser muito bonita e ainda por cima iluminar o ambiente, o que é algo muito importante. Para o hall de entrada do nosso celeiro, eu optei por fazer essa janela. A maioria dos celeiros tem ela. E eu acabei utilizando escada, laje e alçapões de carvalho pálido. Eu achei que ficou bem bonito. E como vocês podem reparar, também utilizei alçapões de acácia juntamente com cercas e lanternas. Eu indico vocês a usar as folhas de azaleia florida. Eu acho a coisa mais linda e eu acho que é um detalhe essencial que os ambientes devem ter. Na lateral, eu optei por fazer essa porta, pois, na teoria, a gente deve ter uma porta para retirar o feno, alguma outra coisa que a gente esteja armazenando dentro do celeiro. Como vocês podem ver lá no fundo, tem feno. E eu acabei usando alçapão e escada de carvalho pálido. Agora, para a gente fazer o feno, ele é bem simples. Eu acabei usando o bloco de bambu verde, o bloco de bambu seco, o bloco de bambu, aquele que é retorcido, o feno em si, alçapão de bambu, porque a gente precisa encher o lugar. Querendo ou não, a gente precisa encher o lugar. E para ele ficar mais apresentável e bem decorado, ele precisa ter níveis, camadas de blocos, porque eu acho que ele dá um preenchimento bom, ele dá uma aparência boa, aparenta estar mais cheio, aparenta ter mais conteúdo, se vocês repararem ali. E a forma de colocar os blocos é totalmente aleatória. O que o teu coração mandar, você coloca. Viu que tá legal? Beleza. Não gostou? Coloca em outro lugar. Tanto que, agora, vendo o vídeo, eu penso que talvez eu devesse ter colocado alguns alçapão, ter colocado alçapão ali em cima dos blocos, mais pra cima, pra ele dar mais um degradê no tamanho. Bom, esse piano é só uma decoraçãozinha para o celeiro não parecer vazio. Eu gostei. Eu achei bem legal, na verdade. E agora a gente tem a construção do silo. Bom, o silo eu acabei utilizando o tronco descascado de acácia, madeira normal e esses tijolos vermelhos. Eu achei eles bem bonitos. Eu acabei não usando ele no celeiro, até porque eu não vi. Até porque eu nem tinha visto eles anteriormente. Eu acabei vendo só quando eu fui pegar o material para construir o silo. Bom, o silo, na parte de baixo eu usei pedra e na parte de cima eu também usei pedra. Tanto que eu acabei ficando na dúvida se eu não deveria ter usado pedra também no teto do celeiro. Mas, como ele já estava pronto e eu achei ele bem bonitinho, eu optei por não mudar. Mas no silo eu utilizei das pedras para ele dar uma característica melhor. Fui colocando alguns alçapões nas laterais do silo para dar um desnível. E, para ele ficar com uma aparência mais bonita, eu coloquei grades de ferro descendo nele. E também coloquei lanternas penduradas em cercas para dar uma melhor iluminada. Porque, como vocês sabem, no Minecraft não dá para deixar lugares escuros. Como vocês podem ver, eu fui descendo as barras de ferro nas laterais, onde tinha esse desnível que era para ser um círculo. E aí dá um detalhe bem bonito, se vocês repararem, fica bem agradável. E tava uma chuva no meu jogo, eu achei que não compensava ir dormir agora, por conta de estar quase terminando ele. E aqui a gente está construindo os, os novos postos da vila, baseado nas cerejeiras. Eu acabei usando uma pedra luminosa, cerca, um funil.
um bloco de folha de cerejeira, o sapão de esse alçapão dessa madeira da selva e esse alçapão da madeira de cerejeira mesmo. Acabei mudando tudo que tinha aqui pela rua, como vocês podem perceber. Os viewers sempre analisando e dando a opinião deles, assim como as aranhas e esqueletos que apareceram no meu vídeo. Mas tá tudo bem, eles gostam de ficar conversando entre eles, não tem problema, né? Não sou eu que vou ficar me implicando. E como vocês podem ver, temos as boias ali de fundo, que estão aqui nos nossos shorts. Se vocês quiserem acompanhar, ver o tutorial, é só acessar o nosso canal. Bom, daqui a gente pode ver o celeiro. Nessa parte eu ainda não tinha construído o silo, meu Deus! Mas tudo bem. Eu espero que vocês tenham achado bonitinha essa luminária. Eu fiz ela porque eu achei ela bonita. E optei por fazer ela. Apesar de usar, querendo ou não, um pouco de material, que seria o, o funil, né? Que é feito de ferro, é um pouquinho mais complicado. Demanda mais um esforço. Mas vale a pena. Eu acho que ela fica bem bonitinha. Para decorar, é maravilhosa. E agora a gente vai para a melhor parte do vídeo, inclusive a minha favorita, fazer uma plantação. Me desculpem, pois eu simplesmente esqueci que a plantação precisava de água, tá? E aí eu vi que ela estava secando e eu pensei, meu Deus, por que que ela está secando? Aí eu lembrei que a plantação nascer, germinar, ela precisa de água, tá? Vocês podem ver que eu tive, querendo ou não, um sofrimentozinho em relação a isso. Temos um village ali me julgando completamente e um golem de ferro analisando toda a situação. Bom, eu achei que ficou muito bonitinho. Eu achei que plantação tinha tudo a ver com o celeiro, querendo ou não, pois o celeiro seria o lugar de armazenamento dessa plantação, né? E aparentemente os villagers também gostaram bastante, pois eles estavam o tempo inteiro rondando a minha plantação. Eu fiz ela na frente do celeiro, porque dava uma estética melhor e me lembra também um pouco de plantação beira estrada, sabe? E como a gente pode ver, tem um caminho em frente ao meu celeiro. E eu também tenho alguns probleminhas com água, né? Como fica bem claro. Para a plantação em si, eu acabei utilizando todas as sementes possíveis, tá? Exceto pela melancia e pela abóbora. Mas futuramente a gente pode colocar. Eu optei por fazer esse caminho de acesso ao celeiro, pois fazia sentido ter um caminho, né? Não tinha como ter uma plantação na frente do celeiro e a gente não tem nenhum caminho para passar, né? Fiz ele e emendei junto com a estrada da frente e acabei puxando ela bem pra beiradinha da estrada, como eu falei para vocês, e comecei a plantar. Eu fui revezando aleatoriamente entre sementes de trigo, beterraba, batata, cenoura, e eu não lembro se tem mais algum outro item, mas eu achei que ficou bem bonitinho. E, inclusive, eu tive que trabalhar de noite. Mas, sem concordar, ficou fofinho. Pelo menos fofinho ficou. O utilitário? Não sei, mas fofinho ele ficou. E eu demorou plantar, tá? Eu também queria ter feito bem bonitinho, seguindo linha por linha, mas, sinceramente, para mim revezar as plantas, precisou ser assim. Bom, pessoas, esse foi o resultado do nosso celeiro. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que ele tenha sido, no mínimo, útil e que tenha dado uma ideia na cabeça de vocês para vocês fazer também. Bom, eu já vou ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa um comentário para mim. Comentem se vocês querem que eu traga alguma saga de jogos, algum mod específico do Minecraft. E é isso. Tchau!